Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, sempre dando atenção ao que é importante para vocês, a gente perguntou lá no nosso Instagram, @serlogístico_oficial, perguntamos o que vocês gostariam de ver de material, o que vocês acham importante para o seu desenvolvimento e, cara, veio 2, 3 respostas de cara assim sobre logística internacional que o Vini botou aqui quais foram as perguntas que o pessoal, não é perguntas, né, que o pessoal pediu para que a gente fizesse material, conteúdo sobre logística internacional. Então vamos começar vários vídeos, já tem alguns feitos, eu vou juntar isso aqui tudo e vamos criar uma playlist sobre logística internacional, porque tem muitos atores, muitos nuances sobre esse assunto, mas é que é importante aí para vocês, no seu desenvolvimento, entenderem a importância desse aspecto que, claro, o Brasil, internacionalmente falando, ele tem baixa representatividade. O Brasil é menos de 1% de tudo que existe de comércio internacional do mundo, o que na verdade é muito pouco, não representa o tamanho do Brasil como uma das 10 maiores economias. Nós ainda exportamos e importamos muito pouco comparado com o resto do mundo. Entretanto, existe sim, talvez até um potencial grande aqui para o Brasil se desenvolver na parte de importações e exportações. Eu espero, inclusive, cada vez mais na exportação. Claro que o que a gente precisa entender é que existem vários atores nesse processo. Mas antes disso, eu queria te pedir primeiramente o seguinte. Cara, vai aqui na descrição do nosso vídeo, lá tem o site da Prolog, é um site novo. O Vini bota uma carinha dele aqui do celular, né? Para vocês terem uma ideia. Dá uma clicada lá, cara. Nos ajuda a melhorar o ranking dele dentro do Google. Então, com os acessos aqui que a gente tem dessa comunidade dos seres logísticos super engajada, tenho certeza que a gente faz bombar o ranqueamento ali do nosso site rapidinho. Conto com vocês aí. Uma outra coisa que eu sempre peço para vocês é, obviamente, o seu like aqui, a sua inscrição. Nós estamos aqui rompendo todas as barreiras aí de inscritos no canal, mas é muito importante aqui que você ajude, assim, porque o YouTube te avisa quando a gente produz novos conteúdos, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, então vamos ver quem são os atores envolvidos num processo de logística internacional que é, entendo eu, bem mais complexo do que uma logística nacional, que tu chama qualquer transportador e o transportador já faz a operação para você de forma muito simplificada. Numa logística internacional não é assim. Então uma das perguntas que é muito recorrente é: Menchique, eu posso contratar um armador, um frete internacional diretamente? Olha, não é normal isso. Até pode, eu vou te dar um exemplo, mas olha o exemplo, por isso que entra num depende. Olha o exemplo, as principais montadoras de carros, elas contratam armadores diretamente, porque, cara, olha o tamanho dos negros, né? E eles conseguem ter poder de barganha para chegar lá. Agora, nós seres normais, normalmente a gente vai utilizar um agente de carga, um freight forwarder. Em termos em inglês, na questão da logística internacional, sim, meu querido ser logístico. Então, cara, se você quer desenvolver a sua carreira como um ser logístico voltado para a logística internacional, o teu inglês tem que ser muito bala. Tem que realmente ter fluência, no mínimo, no idioma inglês. E, olha, seria muito bom se tivesse um diferencial competitivo, seria talvez um mandarim da vida, porque, obviamente, o maior parceiro comercial no Brasil, internacionalmente falando, hoje é a China. Então, tudo acontece por lá, seria muito importante conhecer um pouco do idioma do mandarim. Mas isso como diferencial, porque o inglês, cara, é tipo assim, tu sabe falar português? Sei. Inglês também, né? Tipo, a mesma necessidade, porque toda a documentação é em inglês, os teus parceiros aí nessa jornada, que são os atores que eu vou explicar melhor agora, todos eles se envolvem diretamente nisso. Então a gente tem aqui, em termos de atores, o importador, digamos nós aqui querendo importar da China,
tem o exportador lá, que é o nosso fornecedor lá na China, e aqui estou falando do agente de carga. Quem é o agente de carga? O agente de carga, ele vai gerenciar todo o processo para ti. Claro que isso depende da forma que tu está contratando o frete, porque existe os Incoterms, também outra palavrinha em inglês. O que é os Incoterms? É dizendo o seguinte: eu estou contratando toda a logística internacional que vai acontecer aqui. Quem é responsável pelo frete? Quem é responsável pelo seguro? O frete é a partir de onde? Do porto? Porque, novamente, tem muitos atores nesse negócio. Inclusive, eu vou botar aqui, ó, eu vou botar o transporte, vou botar aqui os portos. Ó, o frete está valendo desde lá do interior da China, onde está o exportador, ou ele está a partir daqui, do posto no Brasil, o frete? Então, os Incoterms vão explicar isto. Eu tenho um vídeo aqui já sobre Incoterms, dê uma olhada lá, porque são muitos Incoterms, assim, são mais de 9 Incoterms. O mais comum na logística tradicional é o CIF e o FOB, que são Incoterms também, entretanto existem outras modalidades bem mais complexas, como eu falei. Então existe a questão aí, que eu estava dizendo ali, aonde vai o frete, quem é responsável pelo seguro e assim por diante, tá? Então tem várias modalidades lá, deem uma olhada no vídeo na sequência. Obviamente esse conteúdo aqui vai ter muita coisa, e portanto não é num vídeo só que nós vamos esclarecer todos os aspectos. Então o agente de carga, ele vai definir, bom, qual é o porto, qual é a transportadora que vai vir buscar aqui no meu importador, dependendo do Incoterm. Se for ex-works, por exemplo, ele vai a partir do porto aqui. Então o agente de carga, esse freight forwarder, ele é determinante nesse processo, e esses caras são especializados, é um operador logístico, entre aspas, internacional, porque ele agencia isso. E obviamente eu vou te sugerir pegar caras de relevância pela segurança que isso vai te dar. Como, por exemplo, o número 1 no mundo é a DHL, eu tenho a listinha aqui, o número 2 é a KN, a Kuehne+Nagel, o número 3 no mundo, em número de containers movimentados no mundo, a DB Schenker, a quarta é a Panalpina, tem a Expeditors, tem a UPS, tem a FedEx, que são esses caras aí que estão acostumados a fazer a contratação desse processo, e eles têm parceiros espalhados pelo mundo inteiro. Ah, mas Benchica, eu tenho que trazer da Mongólia, eu tenho que trazer do Vietnã. Então, estes caras aqui, eles já têm estruturas montadas mundialmente falando, agentes, né, espalhados pelo mundo, que podem agenciar. Então, tem que descobrir uma transportadora lá no interior da China para trazer o meu produto para o porto, e qual é o porto que vai estar sendo exportada a mercadoria deste lado, para qual o destino que vai vir qual porto, porque no Brasil, você sabe, nós temos mais de 30 portos diferentes, e que varia muito os custos de operação de um porto para o outro e o frete do porto para cá. Então, o agente de carga, ele vai montar essa operação toda aqui para você, e essa logística toda, e te dizer qual é o preço total disso e qual é a operação. Vai ser rodoviário? Porque quando a gente fala de modalidade de transporte na logística internacional, ela provavelmente vai utilizar vários modais. Então a gente tem na cabeça assim, é o modal marítimo, mas não, dependendo da carga, pode ser um aeroporto, pode ser sim um modal aéreo. Então a gente já tem aqui vídeos sobre os modais no Brasil, para você dar uma estudada, aonde vai te dizer que, por exemplo, o modal aéreo, 98% das importações que entram no Brasil aéreas, elas entram por 2 aeroportos, que é o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Viracopos. Então, que a gente também tem vídeo falando sobre o transporte aéreo, assim como temos um vídeo falando sobre o modal, falando sobre cabotagem, por exemplo, que daí no caso não é uma exportação, mas existe a grande cabotagem,
que ela serve sim se tu for exportar para Argentina, Uruguai. Tu pode fazer pela modalidade de grande cabotagem. Tem esse material ali para você dar uma olhada. Então, o que a gente está dizendo aqui? Então, o agente de carga, esse freight forwarder, ele é de alta relevância. E ele vai contratar o transporte internacional das várias modalidades que existem. Sim, porque, por exemplo, ferroviário, alguém vai dizer, mas bem, Chico, tu botou ferroviário? Claro, por exemplo, se tu está importando dos Estados Unidos, que tem uma malha ferroviária muito bem estabelecida, muito grande e tal, eventualmente, do teu exportador vai para o porto pelo modal ferroviário, que é muito mais barato, inclusive. Na verdade, ele trata assim de frete rodoviário, que é $300 por tonelada, mais ou menos, no frete americano, vai para uns 9, 10 dólares por tonelada no frete ferroviário. Então, olha a diferença que tem de preço nos Estados Unidos quando tu consegue encaixar uma operação ferroviária numa importação. Claro que, de novo, sempre lembrando, cara, depende isso do Incoterm que tu estiver dizendo. De repente, tu não vai te envolver nesse processo, tu vai pegar daqui para frente. Mas eu, particularmente, gosto de comprar sempre eu gerenciando a operação logística, mas depende do tamanho do cara que a gente está lidando. Se de quem eu estou comprando é muito maior que eu, talvez ele tenha um poder de barganha melhor. Então você tem que... Essa é uma dica muito valiosa em termos de saber como é que você vai conseguir seus melhores custos. Porque se você é uma empresa pequena e eu estou comprando de uma mega empresa nos Estados Unidos ou na China, talvez esses caras aqui tenham um poder de barganha muito legal no frete e daí tu só pega a perna final aqui mudando o Incoterm. Então fiquem sempre ligados nisso e vendo aonde você consegue ser mais competitivo. Então o transporte internacional, claro, tem um ator importante aí que é o banco, gerando as cartas de crédito, te dando o crédito importante para fazer essa transação internacional e com isso viabilizar a operação como um todo. Obviamente, eu talvez não precise um porto para fazer a operação. Se eu for comprar, por exemplo, como a gente tem muita também fronteira seca no Brasil, é bem dividido isso, interessante, né? A gente tem 11 mil quilômetros de fronteiras marítimas, né? E temos lá 15 mil quilômetros de fronteiras secas. Então a gente pode estar importando e exportando rodoviário, somente usando o transporte rodoviário, que é uma operação bem mais simples, né? Porque aí existem transportadoras que são focadas para a operação internacional. Por exemplo, do Chile e da Argentina, tem transportadoras que são focadas, né, em importar e exportar produto para esses destinos, portanto eles têm o know-how que você precisa para uma operação logística deste porte. Um outro ponto muito importante quando a gente está tratando da logística internacional é a questão da embalagem. Tu imagina, se você tem problema de embalagem, avarias, vazamentos, claro, depende muito do produto e tal, numa distância pequena dentro do Brasil, tu imagina numa operação que pode entrar ferrovia, pode entrar rodovia, pode entrar navio, a operação dentro do porto. Então existe muita movimentação dessa carga, especialmente se for pequena, se não for um container completo, por exemplo. Porque o agente de carga é muito bom nisso, ele é um consolidador de cargas. Ah, mas Benchica, eu preciso importar um pallet de produto só, é pouca coisa. Beleza, não tem problema. Vai lá e compra do agente de carga eu vou até escrever aqui, ó, que ele pode fazer um full container load ou um less than a container load. Ou seja, eu vou contratar que ele faça a consolidação do container e eu quero só um pedacinho daquele container, eu quero um pallet só. Então beleza, ele vai pegar e vai consolidar com outros vários clientes que tenham pouca quantidade, junta tudo no container e faz a operação toda ponta a ponta para você, door to door. Funciona bem, funciona legal e tu vai pagar proporcionalmente por isso. Obviamente não precisa pegar um container todo. E alguém também diz, mas depende do tamanho do container, etc. Cara, se você tem dúvidas sobre os tamanhos do container, nós temos já conteúdo aqui para você, falando sobre os vários tipos de containers, os tamanhos deles e como é que são a ocupação deles em cubagem, toneladas e assim por diante,
para complementar aí o material para vocês também. O último ponto que eu precisava falar para vocês aqui em termos de portos, eu já comentei que nós, só portos públicos no Brasil nós temos 36, são bem mais de 30, fora os portos privados, etc. Mas o principal porto, por que é importante a gente saber quais são os principais portos? Porque nesses principais portos, eles são considerados como hubs, ou seja, toda a logística internacional marítima. Vamos lá, se eu tenho aqui a costa brasileira, vamos supor que o Brasil é isso aqui, tá? A costa brasileira. Eu tenho lá 36 portos aqui. Os navios grande porte, eles não vão parar em todos eles vão parar normalmente num porto grande. Então eu vou pegar o maior porto no Brasil, é o de Santos, por exemplo, tá? O número 1 no Brasil é o Porto de Santos, o número 2 no Brasil é o Porto de Paranaguá, no Paraná, e o número 3º é Itoá, em Santa Catarina. Então, 3 grandes portos aqui no sul, Santos, Paraná e Santa Catarina. Então, o que vai acontecer? Esse navio vai chegar aqui no Porto de Santos com, sei lá, 20 mil TEUs, 20 Equivalent Units. TEUs, quando você viu o vídeo, que são, o tamanho da operação é determinada em containers de 20 pés. Então, mandou 20 mil containers, 20 mil TEUs, 20 mil containers de 20 pés como um identificador. Um navio gigante. Então, ele não vai escalar vários portos no Brasil. Ele vai parar aqui e vai usar aqui como um hub. Ou seja, daqui ele vai descer, dos 20 mil TEUs, ele desce, por exemplo, 800 TEUs aqui, e ele vai aí escalar, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, que está aqui embaixo, ele desce via rodoviário. E eventualmente, se ele for lá para Fortaleza, talvez ele vá num navio menor, escalando vários dos portos aqui até chegar lá, né? Então, por isso que eu estou dizendo, é muito importante essa questão da embalagem e que você tenha, considerando que os prazos são diferentes. Então, se você está em Fortaleza, aí talvez seja mais barato descer aqui, né? Só que daí tu vai ter mais essa outra perna aqui de custos que tem que ser avaliado. Ou vai descer diretamente no porto do Ceará ou de Pernambuco, que são portos maiores. Porque acontece, esses grandes armadores, que são os armadores? Os armadores são, no transporte marítimo, os detentores dos navios. Então, o armador é com quem um agente de carga vai acertar a contratação de espaço dentro do navio para botar o teu container lá dentro. Então, esta operação toda, o agente de carga vai gerenciar para você. Você nem precisa se envolver nisso, nem sugiro que se envolva, porque realmente ela é muitos detalhes que podem, assim, para quem não está acostumado no dia a dia, pode parar. Por exemplo, o tempo que o container fica no porto primário, secundário, tudo isso é custo que vai agregar. Um pequeno erro ali, inclusive na documentação, que é feita pelo despachante aduaneiro do teu agente de carga, um pequeno erro ali pode trancar a tua carga e pode te gerar muito mais custos, aumentando assim consideravelmente, até inviabilizando eventualmente a tua importação. Então vai fazer toda essa distribuição, então é importante que essa operação toda seja bem mapeada para acertar os prazos e os custos envolvidos. Cara, muito conteúdo aí para vocês nesse vídeo, espero que tenham gostado. E conto com vocês, vamos produzir mais conteúdo sobre isso, porque eu senti que a galera está pedindo mais material sobre a logística internacional. E era isso por hoje. Beijão no coração de todos, valeu, até o próximo vídeo.